Olha que belezura isso daqui. Como o dinheiro está fugindo para os Estados Unidos e para esses gigantes de inteligência artificial, o Banco Central do Brasil não tem outra escolha. Ele precisa manter a nossa taxa Selic elevada. Olha, realmente o panorama macroeconômico de junho de 2026 não está para amadores. O que tem preocupado os investidores iniciantes acima de 40 anos, que não querem perder o seu dinheiro nas suas aplicações, com o que vem por aí. Olha, o que está preocupando principalmente? O foco nas elevações das projeções inflacionárias aqui no Brasil e na resiliência do mercado de trabalho norte-americano. Ou seja, a economia americana está ficando cada vez mais robusta, apesar de tudo que o presidente de lá está fazendo. O Boletim Focus indica uma alta na estimativa do IPCA aqui no Brasil para 5,09%, enquanto a taxa Selic permanece estável em 14,50%, mantendo a atratividade para a renda fixa. Paralelamente, durante essa semana, o relatório Payroll, é tipo um relatório de economia lá dos Estados Unidos, superou as expectativas ao criar 172 mil vagas de trabalho, sugerindo então que os juros americanos continuarão elevados por mais tempo. Ora, a economia americana aquecida, mais vagas de trabalho, aumento da inflação lá por conta do consumo, o que tende a deixar as taxas de juros dos Estados Unidos mais altas. Isso influencia a economia no Brasil e no mundo. O mercado global também se prepara, olha só, para uma onda histórica de IPOs. IPOs é quando as empresas colocam o seu capital na bolsa de valores, abrem o seu mercado. Claro que eles precisam de dinheiro para isso. E quais são essas gigantes? Por isso que preocupa o mundo. A SpaceX, a OpenAI, gigantes da inteligência artificial, essa nova bolha na economia, que podem drenar, ou seja, absorver todo o dinheiro mundial. E por isso que muitas pessoas já estão se preparando para que quando essas empresas colocar o seu capital na bolsa, comprarem as ações. Será que a inteligência artificial é a nova bolha da economia? Esse conjunto de eventos exige que investidores busquem estratégias de proteção patrimonial contra a volatilidade internacional. É verdade que mar calmo nunca preparou bons marinheiros. Então, nesse vídeo, eu vou te ajudar a enfrentar esse mar turbulento. Fica comigo até o final, pois além de te explicar detalhadamente o que está acontecendo, eu vou trazer estratégias que te ajudarão muito a enfrentar esse momento de turbulência e, por isso, não se distraia. Olá, investidor e investidora, riquezas! Bem-vindos ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Se você é iniciante no mundo dos investimentos, eu aposto que você está com medo. Fala para mim, você abre o noticiário, vê manchetes sobre juros dos Estados Unidos, inflação subindo no Brasil, a bolsa caindo, e a primeira coisa que você pensa, passa pela sua cabeça é: o que vai acontecer com o meu dinheiro tão suado que eu tanto trabalhei para guardar e aplicar agora? Sabia que a contratação de garçons nos Estados Unidos e as novas ações do ChatGPT no mercado financeiro influenciam diretamente o rendimento do seu dinheiro aqui, mesmo no Tesouro Direto brasileiro? A renda fixa, ela tem sido o prato cheio para os investidores e um mar de oportunidades. Para começar, precisamos falar do maior problema para o seu bolso hoje, não só o seu, de todos nós, a inflação. O Banco Central divulgou o Boletim Focus no dia 1º de junho de 26, essa última segunda-feira, que reúne as projeções do mercado financeiro. E o dado que mais chamou a atenção foi que a expectativa para a inflação, o IPCA, em 2026 voltou a subir, passando de 5,04% para 5,09%. Aqui o IPCA há 4 semanas estava em 4,89%, 5,04% há uma semana, e hoje, no caso dia 1º de junho, que foi a última publicação deste relatório mais atualizado, 5,09%. Então, ele já está há 12 semanas
sinalizando e trazendo, e isso obviamente está preocupando todo o mercado. Mas o que esse número chato, né, significa para você, para mim na prática? Pense na inflação como um escudo contra a perda do poder de compra que você precisa ter. Uma inflação de 5,09% significa que uma cesta de compras que custava R$ 100 vai passar a custar mais de R$ 105 no final do ano. Se o seu dinheiro estiver parado na conta corrente ou na caderneta de poupança, já viu, né? Você está ficando mais pobre todos os dias, de forma silenciosa, sem você perceber. Mas você deve estar se perguntando, por que a nossa economia está assim? Olha, a causa raiz vem lá de fora. No início de junho de 2026, os Estados Unidos divulgaram um relatório chamado Payroll. Ele mede o emprego no país. É como se fosse aqui no Brasil também, né? Tem os relatórios periódicos que divulgam os números de empregos. E os números lá nos Estados Unidos assustaram o mercado. É acima da expectativa. Foram criadas 172 mil vagas de trabalho em maio. Mais do que o dobro das 85 mil que os analistas financeiros esperavam. A taxa de emprego por lá estava travada em 4,3%. O setor de lazer e hospitalidade americano, por exemplo, contratou 70 mil pessoas de uma única vez. Muito acima da média. Aí você me diz, tá, mas o que o garçom americano tem a ver com a minha rentabilidade? Ora, tudo. É o mecanismo de vasos comunicantes. Com os americanos empregados e consumindo, a inflação por lá sobe. Para conter isso, o Banco Central dos Estados Unidos é obrigado a manter a taxa de juros americana bem alta. E quando os juros dos Estados Unidos estão altos, os grandes investidores do mundo querem deixar o dinheiro lá. É verdade, né? Dólar mais forte, mais poderoso que o real, que é o país também mais seguro do mundo, a economia mais estável. E isso faz os investidores retirarem o seu dinheiro de países emergentes como o Brasil. Por consequência, o Brasil também precisa elevar a sua taxa de juros para atrair os investidores externos, senão isso tem um reflexo total no dólar. Coisa complexa, não é mesmo? Mas nesse vídeo eu traduzo a economia para ser uma coisa muito mais fácil de você entender. Então, se você já está curtindo esse conteúdo, deixa seu like aqui para me saber e deixa nos comentários aqui o que você está achando dessa instabilidade econômica mundial. Mas não é só o emprego americano que está tirando dinheiro do Brasil. Existe uma escassez de liquidez global, ou seja, uma falta de dinheiro acontecendo justamente agora. Um verdadeiro dreno financeiro. As gigantes da tecnologia estão indo para a Bolsa de Valores em 2026. Elas estão abrindo o capital delas na Bolsa de Valores. E como a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, está sendo a próxima ou a bola da vez da economia, todo mundo quer colocar o seu dinheiro lá, pois aposta, acredita numa rentabilização, num crescimento muito grande do seu dinheiro. As gigantes da tecnologia, a SpaceX, do Elon Musk, e a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Anthropic estão preparando ofertas públicas iniciais, chamado de IPOs, lá nas bolsas de valores, que devem puxar mais de 200 bilhões de dólares no mercado. É um verdadeiro dreno, entendeu? Porque o dreno, o dinheiro no mundo, ele é finito, ele tem um limite. Quando essas mega empresas com valorização que somam mais de 3,6 trilhões de dólares começam a atrair investidores para suas ações, elas sugam o dinheiro de outras partes do sistema financeiro. Isso diminui a demanda por títulos de dívida dos governos, como o Tesouro Direto, inclusive o nosso, pois aqui no Brasil o pessoal pode também fazer investimentos em outro país, nas bolsas americanas. É a lei da oferta e procura. Com menos dólares circulando para emprestar aos governos, as taxas de juros pagas a você, pequeno poupador, sobem ou precisam permanecer elevadas para atrair o seu capital. Talvez você não esteja investidor ainda de papéis nas bolsas dos Estados Unidos, mas eles precisam, aqui no Brasil, o Tesouro Direto precisa também elevar a taxa de juros para atrair esses investidores externos americanos. Uma vez que no mês de maio, muitos investidores externos já retiraram o seu dinheiro aqui do Brasil, o que fez a Bolsa de Valores despencar e, obviamente,
as taxas de juro futuro, incluindo Tesouro Direto, a aumentar para atrair esses investidores de volta. Agora, quem está aproveitando esse momento somos nós. Eu, você, investidor da renda fixa brasileira, Tesouro Direto, CDB, enfim. Por quê? No dia 16 e 17 de junho, nós teremos uma reunião do Copom, do Banco Central, que vai revisar a taxa de juros, e eu já vou falar para você disso e como isso vai afetar os nossos rendimentos. E só para você ter uma ideia, que também pautou essa semana, olha só, as taxas de juro futuro saltaram mais de 40 pontos base e atinge o maior nível em mais de um ano com o fim de cortes na Selic. Ou seja, isso já nos dá uma previsão de que a reunião do Copom, dias 16 e 17 de junho, vai manter a taxa Selic em 14,50. Não haverá corte, pelo que o mercado está falando. Olha só, a curva de juros futuros encerrou as negociações desta sexta-feira, dia 5 de junho, em forte alta, com disparada de mais de 40 pontos base nos vértices de médio ao longo prazo durante a sessão, em meio à expectativa de manutenção da taxa Selic em 14,50 ao ano na próxima decisão na política monetária, ou seja, na próxima reunião do Copom. Só para você ter uma ideia, a taxa de juro futuro bateu 14,82, o maior nível desde abril de 2025. E essas taxas para janeiro de 2030 e 2031 também renovaram as máximas desde abril, chegando a 14,80 e 14,74 respectivamente. Já para janeiro de 2036 terminou em 14,69%. Ou seja, com esse cenário, gente, não tem jeito não, hein? A taxa Selic deve se manter em 14,50. Na minha opinião, se ela for revisada para baixo, mesmo que seja 0,25, que vá para 14,25, é uma decisão influenciada pelo cenário político brasileiro e não pelos dados reais da economia. Isso que a gente está vendo aqui são dados do mercado financeiro. Agora, olha que belezura isso daqui. Quais são as consequências diretas dessas causas globais para nós? Como o dinheiro está fugindo para os Estados Unidos e para esses gigantes de inteligência artificial, o Banco Central do Brasil não tem outra escolha. Ele precisa manter a nossa taxa Selic elevada para continuar atraindo dinheiro estrangeiro e evitar que o dólar dispare. E a gente pode ver aqui as projeções do dólar 5,25, aqui 5,16, a projeção atualizada, em queda, mas isso sinaliza a manutenção da taxa de juro em alta. E a gente vê justamente aqui a projeção da Selic para 2026. Há 4 semanas estava para fechar em 13%, depois já foi a 13,25% e permaneceu aqui então em 13,25%. Previsão para fechar em 2026, muito acima da expectativa inicial 2026, que estava próximo aí na casa de 12%. Bom, para você que é investidor iniciante, isso é um excelente sinal. Uma Selic a 14,50 com uma inflação de 5,09 significa que o seu rendimento real, ou seja, aquele dinheiro que sobra acima da inflação, fica na casa dos 9,41% ao ano. Isso é maravilhoso, isso é muito mais do que a poupança numa aplicação que rende 100% CDI. Não estamos falando nada de extraordinário aqui em termos de rendimento de CDI. Se você conseguir pegar investimentos que pagam mais de 100% CDI, imagina só quanto você lucra no final do ano. Essa é a prova matemática que a renda fixa no Brasil não morreu. Por isso, eu preciso do seu like aqui no vídeo e também deixa seu comentário do que você está achando da renda fixa atualmente. Se você ainda não é inscrito no canal, toda semana aqui tem vídeo novo falando sobre economia para investidores iniciantes, principalmente acima de 40 anos. Bom, agora que você já entendeu que o medo não tem fundamento e que o cenário é ótimo para quem poupa, vamos para a prática. Como estruturar então uma carteira de renda fixa hoje para se blindar e lucrar? O próprio cenário global desenhou as 3 regras de ouro do nosso jogo para o momento. Primeiro, priorize títulos pós-fixados, Tesouro Selic e CDBs acima de 100% CDI.
Essa é a sua reserva de emergência, o caixa de curto prazo. Como a projeção da Selic está estagnada e prevista para ficar em 14,50, você garante rendimento de 2 dígitos, acima de 10%, com total segurança e podendo sacar a qualquer momento. Nossa segunda estratégia são títulos indexados à inflação, IPCA+. Lembra que a inflação está em alta para 5,09% em 2026? Ou seja, a sua principal arma contra ela é o Tesouro IPCA+, para médio e longo prazo, como os com vencimento em 2032, 2040 até 2050. Esse título garante que você sempre vença a inflação, blindando o seu poder de compra contra essas oscilações. E aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando justamente das taxas espetaculares que o Tesouro Direto está pagando, especialmente nessa última semana. Vai ficar fora dessa? Vou deixar o vídeo indicado aqui no card, senão no final deixa aqui para você não precisar sair agora. E depois nós seguimos para os pré-fixados. Agora cuidado, hein? Os pré-fixados são aqueles títulos que te prometem uma taxa fixa desde o início e exigem cautela agora. Apesar de que a gente está com uma das taxas fixas históricas maiores no Tesouro pré-fixado, chegando a 14,60 para 2029, isso nos exige cautela, pois o emprego nos Estados Unidos e a inflação no Brasil trazem muita volatilidade. Mantenha uma alocação reduzida nesses ativos, focando em investimentos de curto prazo, acima de 2 anos, sempre para você fugir da alta tabela de imposto de renda, para não correr o risco de ter o seu dinheiro travado caso a inflação suba mais do que o esperado. Resumindo, investidor, o estresse lá fora, juros americanos, vagas de emprego e bilhões indo para a inteligência artificial formou o cenário perfeito para você surfar altos rendimentos aqui no Brasil sem correr risco da Bolsa de Valores. O segredo é agir de forma racional. Não deixe o dinheiro na poupança sendo corroído pela inflação, jamais parado lá na conta corrente. Faça investimentos sistemáticos, mês a mês, fazendo seus aportes e diversifique entre opções de pós-fixado para ter estabilidade e liquidez, os títulos IPCA+, para preservar o seu patrimônio caso a inflação fuja do controle do governo, e aproveite essa manutenção da Selic alta para pavimentar a sua jornada de enriquecimento de forma consistente. Se você precisar de ajuda para analisar os seus atuais investimentos e pensar uma estratégia a qual você possa alocar aquele dinheiro que está parado lá na poupança ou mesmo na sua conta corrente, ou você não está satisfeito com os rendimentos dos seus investimentos agora, você pode contar com a minha mentoria de organização financeira. Basta você apontar seu celular para esse QR Code, já fala comigo no WhatsApp, eu te mando todas as informações de como funciona a minha mentoria. Essa aqui é no formato individual, eu e você, numa reunião online, durante 1 hora, que eu te dou todo o apoio customizado, como se eu estivesse te atendendo no meu escritório. E se esse vídeo te ajudou a perder medo e entender a economia de forma mais simples, deixa seu like aqui e se inscreve no canal, pois toda semana tem um conteúdo novo. Compartilha também com aquele amigo que ainda tem dinheiro na conta corrente e está morrendo de medo com o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. Você também pode se tornar membro do nosso canal. Com apenas R$ 3,99 por mês, você apoia e incentiva a produção de conteúdo.